Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Estão me ouvindo? Escreva sim nos comentários se você está me ouvindo. Boa noite. Boa noite para quem está chegando. Noite 2. Não estão me ouvindo? Ouvindo bem. Maristela Córdova. Vitor Rubens na área. Boa noite. Vivi Coutinho. Rose da Luz. Otávio. Ivan Carlos Cardoso. Boa noite. Marta Andrade também está ao vivo. Marcílio Ottoni. Estão me ouvindo? Ouvindo sim, perfeitamente. Muito bem, hoje nós vamos aprofundar nossos conteúdos, nossos temas. Fernanda Beatriz. O que sentiram da aula de ontem? Juliana Gutz, Carmen, Maria Brandão. Como foi, Vanderlei Thomas? Vanderlei Thomas, conta aí para mim. Compreenderam tudo? Fez sentido? Lucas Ferro na área. Sabão Mo, primeira vez aqui. Mônica Midori, seja bem-vinda. Explodi a cabeça, boa noite. Minas Gerais. Carmen Masso, boa noite. Rosa Freitas. Muito bem, pessoal. Inquietação. Araújo diz que está com inquietação. Excelente introdução. Rosane Dil. São Luís Gonzaga. Nice Richter na área. Santa Rosa, Florianópolis. Boa noite, pessoal. Mente Comum, Pedro Almeida. Sueli Treitinger, obrigado pelo selo. Bom, vamos trabalhar, pessoal. Yoto Machida. Obrigado pela honra da companhia. Simone, obrigado. Amélia Alencar, obrigado pelos selos. Bom, pessoal, as aulas são maravilhosas. Bento Gonçalves aqui do ladinho. Romeu Dil, Roque Gonzalez. Belíssima cidade de Roque Gonzalez. Eliane Gerloff. Bom, chega de cumprimentar, pessoal. Para quem está falando de Orlando, Liozin Castro, obrigado. Vamos lá, pessoal, vamos fazer aquela atividade hoje. Rosana, obrigado. Vamos tocar no aviãozinho, vamos lembrar a galera, hoje nós temos nossa segunda aula, o pessoal já está esquecido. Vamos lá, mandar aí. Estou fazendo 20, 30 pessoas, já enviei. Semente plantada. Bom, vamos lá então, pessoal. Ontem nós começamos essa série de aulas e ontem nós vimos 4 pontos. Lembram dos 4 pontos? Qual é o ponto número 1? Me ajudam aí. Ponto número 1. Aquilo que você busca não está onde você procura. Fiz toda uma explicação, nós buscamos, corremos, mas muitas vezes a gente não para refletir. As coisas que a gente busca, muitas vezes não estão onde a gente procura. Qual era o ponto 2? Nós vimos que os sofrimentos psicológicos, coisas como a sensação de insuficiência, a sensação de incompletude, de não se sentir bom o suficiente, a sensação de incapacidade. Nós vimos que todas essas coisas, na verdade, elas não são coisas pessoais. Não são coisas que só você sente. Não tem a ver com você somente. Nós vimos que essas coisas, na verdade, são uma disfunção que existe no estado mental comum do ser humano. Que disfunção é essa? Nós vamos aprofundar isso hoje. Você vai ver como isso faz sentido. Então, esse era o ponto 2. O ponto 3 de ontem, nós falamos que essa disfunção é um problema estrutural. O que é um problema estrutural? Está na nossa estrutura, está na minha estrutura, na sua estrutura, e que ele precisa ser superado, transcendido.
talvez eliminado, mas não é uma questão de eliminar, é uma questão de você entender e você transcender isso. Uma vez que você transcender essa disfunção, preste atenção, uma vez que você transcender essa disfunção, a maioria dos problemas vão desaparecer. Sabe aquele desespero de resolver pequenas intrigas, pequenos desentendimentos, pequenas insatisfações, medo, ansiedade, raiva, inveja, ciúme, insegurança, todas essas coisas, a gente quase se sobrecarrega com isso, porque a gente quer resolver tudo isso. Mas se você resolver esse problema fundamental, esse problema na base da nossa estrutura, essas outras coisas se ajeitam, são muito mais simples, muito mais fáceis, elas se resolvem por si só. Esse foi o terceiro ponto. O quarto ponto, que isso é poderoso, eu quero que você se atente muito para isso, tá? Quero que você se atente muito para isso. O quarto ponto, que transcender essa disfunção é o próximo estágio da evolução humana. E aí tem um ponto extra que eu quero que você entenda. Embora essa disfunção seja coletiva, sair dela, transcender ela, é uma questão pessoal. Você tem que fazer isso sozinho. Você precisa fazer isso sozinho. Essa é uma jornada que só você pode fazer. Você está entendendo isso? Está entendendo isso? É a sua missão. Eu chamo isso de propósito primário. Ok. Presta atenção. Ok. Pergunta. O que é essa disfunção? Tocamos o terror ontem, falamos sobre disfunção, falamos sobre esses 4 pontos. Então, o que é essa disfunção? Como você pode observar ela em você? Como é que você pode... Ok, isso aqui é a disfunção da qual ele está falando. Como é que você pode identificar essa disfunção em você? É isso que nós vamos ver hoje. Mas antes disso, quero lembrar que toda noite eu vou trabalhar 4 pontos. São 7 aulas, toda noite eu vou trabalhar 4 pontos. Tá bom? Então, ontem trabalhei 4 pontos, hoje eu vou trabalhar 4 pontos. Assim fica muito fácil para você entender essa caminhada. São 28 pontos ao total, então escreva esses pontos. Escreva esses pontos. Isso não são 7 aulas diferentes, desconexas, conversaiada, conversa, não. É toda uma teoria que eu dividi em 7 partes e eu vou te explicar toda noite uma sequência de 4 partes. Então é importante que você se programe para assistir todas essas partes para você entender o todo. Tá bom? E aí tem mais uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante. As pessoas se preocupam muito. Ele está fazendo uma série de lives porque ele quer vender algo no final. Não se preocupe com isso. Eu não vou vender nada no final. Eu já estou vendendo agora, entendeu? O que eu estou vendendo? Estou vendendo uma teoria, uma tese. Se isso interessar para você, se isso faz sentido para você, eu sugiro que quando abrir o Clube dos 5%, no final, seja lá quando, você entre. É o investimento que você faz em você, então descarta isso, entendeu? Tira isso logo do caminho. Estou ensinando aqui uma teoria, se isso faz sentido e você quer se aprofundar, lá na frente vou abrir uma oportunidade para você continuar os estudos comigo, mas são coisas distintas, são coisas separadas. E se você não tem condição, não tem interesse, tá tudo muito bem, tá bom? Pronto. Mas e o que é essa disfunção? Então vamos prestar muita atenção nessa aula, tá? Porque essa aula é como se você tivesse uma consulta com um médico
e o médico ia mostrar um diagnóstico para você. Porque você tem que entender, não há como você resolver um problema que você não conhece. Não há como você curar uma doença que ainda não foi diagnosticada, pelo menos não conscientemente. Então, o que é essa disfunção que nós falamos ontem de noite e como você observa ela em você? E como, mais importante ainda, como você consegue se libertar dessa disfunção? É isso que nós vamos começar agora, então preste bem atenção. Ponto 1. Quero que você entenda o que é essa disfunção que eu falei ontem de noite. E que é a base, a estrutura de tudo isso. Quando, anos atrás, eu estava fazendo pesquisas na área da psicologia da cognição e da filosofia da mente, estava me preparando, depois do bacharelado em filosofia, eu, estudando teoria da cognição, eu entrei em contato com uma teoria chamada a teoria da cognição de Santiago. 2 cientistas chilenos, Francisco Varela e Humberto Maturana, escreveram essa teoria, chamada teoria da cognição de Santiago. O que Maturana e Varela concluíram nessa teoria? Eles concluíram, por isso eu estou falando isso que muitas vezes as pessoas pensam que isso é autoajuda. Isso não é autoajuda, isso é psicologia, é um misto de psicologia, de filosofia. Estou falando aqui de 2 cientistas. Maturana e Varela concluíram que nós, eu e você, nós usamos a mesma capacidade que nós possuímos para imaginar coisas, para ter ideias, para projetar e construir objetos. Nós usamos essa mesma habilidade que nós usamos para criar um pincel, para criar um caderno, para criar um celular. Nós usamos essa mesma habilidade para criar uma imagem virtual sobre nós mesmos. E eles, na teoria, eles tinham uma frase que me chocou quando eu vi isso. Ele dizia assim: nós usamos essa mesma habilidade para criar um eu à parte, para além do que nós somos. Peraí. Nós usamos a mesma habilidade que nós, no tempo da caverna, usava para criar aqueles bolas, arcos e flechas, machado de madeira, de pedra. Nós usamos essa mesma habilidade para criar um eu, à parte, para além daquilo que nós somos. Então eu pensei o seguinte: se nós criamos um eu à parte daquilo que nós somos, então esse eu que nós criamos não é o que nós somos. Está entendendo isso? Porque se você entender isso, não é nenhuma questão de você concordar ou não. Não precisa concordar. Você precisa entender. Uma vez que você entendeu, tudo muda. Então, o que acontece? Se nós criamos um eu à parte do que nós somos, esse eu não é quem nós somos. Se nós criamos um eu à parte de quem nós somos, e se esse eu não é quem nós somos, nós criamos um falso eu. Então, o que é o falso eu? É um eu que nós criamos à parte de quem nós somos. Por que isso é importante? Imagina tu viver a vida enganado em relação a quem você é. Imagina você viver a vida inteira com uma máscara na frente e você não conhecer seu rosto. Você achar que você é essa máscara. Então, o que é o falso eu? É um eu que criamos a parte de quem nós somos. Então, esse é o primeiro ponto da noite de hoje. Qual é o primeiro ponto?
primeiro ponto é o seguinte, você precisa entender isso. Tá? Isso é uma teoria que não é nem minha, eu juntei uns pedaços e estou construindo em cima, mas isso é uma teoria muito conhecida. Nós usamos a mesma capacidade que nós possuímos para imaginar coisas, para ter ideias, para projetar a construção de casas, de objetos, para criar uma imagem virtual sobre nós. Um eu à parte, para além do que nós somos. E se, como eu já falei, ele é um eu à parte do que nós somos, ele não é o que nós somos. E se esse eu não é o que nós somos, ele é um falso eu. Um eu que nós criamos. Esse é o ponto 1. E isso nos traz para o ponto 2. Olha que interessante o ponto 2. Se o ponto 1 é verdadeiro, se o ponto 1 é verdadeiro, o que é, então, essa disfunção humana que eu falei ontem de noite, que é o grande problema? Eu vou, ao longo da aula de hoje, da manhã, mostrar por que ele é o grande problema. Qual é, então, a disfunção? A disfunção é que eu e você, nós dois, nós temos uma percepção equivocada de quem nós somos. Tem coisa mais importante do que entender isso? Eu e você, nós pensamos que somos uma coisa, mas nós somos outra coisa. Nós temos uma percepção equivocada de quem nós somos. Ou seja, presta atenção, nós vivemos de um sentido ilusório de identidade. O que é um sentido ilusório de identidade? Nós criamos uma falsa noção de eu. Albert Einstein foi uma das pessoas, talvez ultimamente, as pessoas mais sábias que viveram e que teve experiências maravilhosas e recomendo muito estudar Einstein. Albert Einstein chamava isso de ilusão de ótica da consciência. O que é a ilusão de ótica da consciência? Aquilo que você pensa ser é uma ilusão. Não é o que você é. É uma ilusão de ótica. Eu só quero que você pense por um segundo. Imagine você que o que eu estou falando aqui fosse verdade. Eu não quero que você só pense sobre isso. Quero que você se pergunte, ok, se isso é verdade, será que isso realmente não pode ser a causa de todos os meus problemas? O que é verdade? A verdade é que aquilo que você pensa ser é uma ilusão. Então pensa tudo que você pensa sobre você. Isso é uma ilusão? Isso não é você. Que impacto isso teria na sua vida? Aquilo que você pensa ser não é você, é uma falsa noção de eu. Então, anota aí. Ponto 2. Ponto 2. O que eu quero que você entenda no ponto 2? Aquilo que você pensa ser é uma ilusão, não é o que você é. E aí eu quero que você comece a refletir sobre isso. Não aceite as minhas palavras como verdade. Comece a refletir sobre o que você pensa sobre você e comece a se perguntar, será que eu realmente sou isso? Se você pensa que você é incapaz, será que eu realmente sou incapaz? Como eu sei se eu sou incapaz ou não? A pessoa diz, você tem pensamento acelerado. Aí você se pergunta, será que eu realmente tenho pensamento acelerado? Como eu sei que o meu pensamento é mais acelerado do que o do meu irmão? Como é que eu vou medir essa velocidade? Comece a questionar os seus rótulos, os conceitos, as ideias, as crenças que você tem sobre você. Ponto 2. Aquilo que você pensa ser é uma ilusão. Não é o que você é. E por que isso é importante?
Porque essa identidade ilusória, essa falsa noção de eu, ela se torna a base de todas as interpretações que você faz. Você está entendendo? Essa falsa, porque o seu eu, nós vamos ver isso amanhã de noite, o seu eu é o seu centro. E desse centro nascem inúmeras coisas. Vou mostrar isso amanhã de noite. Mas a sua noção de eu é um centro. Então, esse centro, ele se torna a base de todas as suas interpretações. E se esse seu centro é falso, a base de todas as suas interpretações da realidade, elas se tornam um equívoco. Vou dar um exemplo. Se você usar um óculos cor-de-rosa, com a lente rosa, você começa a ver tudo cor-de-rosa, meio tingido de rosa. Isso é uma ilusão de ótica visual. Mas se você tem uma percepção equivocada de si mesmo, isso se torna uma ilusão de ótica, de percepção de tudo à sua volta, baseado na sua noção de eu, no mesmo nível de como se você estivesse usando um óculos cor-de-rosa. Então isso é a coisa mais importante. Lembra ontem de noite? Eu falei para você guardar 3 frases. Uma de Sócrates: conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo e os segredos dos deuses. De Jesus, até dei 2 de Jesus, depois eu acrescentei mais uma: não acumulem tesouros onde a traça e a ferrugem possam corroer. Acumule tesouros no reino dos céus. Buscai primeiro o reino dos céus, depois o resto será acrescentado. E o poeminha do T.S. Eliot. Porque eu quero que no final dessa série você entenda isso. E essas 3 frases têm tudo a ver com você se libertar dessa falsa noção de eu e você entender quem você é. E por que isso é tão importante? Porque essa falsa noção de eu se torna a base, o filtro que determina o modo como você vê as coisas. Como você se vê a si mesmo. Como você vê os outros, como você vê o mundo, como você vê as interações, como você vê os relacionamentos. Essa falsa noção de eu se torna inclusive a base de todos os seus processos de pensamento. A voz na sua cabeça, todas as percepções, você olha para o seu marido, para o seu filho, a maneira como você percebe, tudo isso é determinado por essa falsa noção de eu. Ela determina o modo como você assimila as coisas. E por que isso é ruim? Ora, você pode imaginar a confusão que seria, ou que se criaria, se você não soubesse quem você era. Então você não sabe quem você é. Imagina a confusão que isso cria na sua vida. Mas imagina a confusão que se cria quando você tem uma ideia totalmente equivocada de quem você é. E se você age como se você fosse essa ideia. É isso que acontece com a gente. Não é que o problema é você. Não é que você é o problema. Não tem nada de errado. Pare de querer consertar a si mesmo. O mundo está cheio de pessoas que querem te consertar. Ah, o problema é você. Você tem isso, você tem... Não é você, o problema somos nós. O problema somos nós como espécie, nós que precisamos transcender. Como eu sei disso? Mas você pode saber disso. Olhe à sua volta, está todo mundo sofrendo dos mesmos problemas ou não? Mas a gente meio que personaliza tudo. Ah, o problema sou eu. Meu casamento não deu certo, o problema sou eu. Ah, todo mundo tem dinheiro, eu não tenho. Mas os que têm dinheiro estão sofrendo igual a você.
Ah, não, mas eles têm dinheiro. No frigir dos ovos, lá dentro, eles estão sofrendo do mesmo desespero silencioso que todo o resto. Só tem mais coisas para mostrar, prazeres mais intensos que o dinheiro pode comprar. Mas não é que eles são mais felizes. Aquilo que nós explicamos ontem de noite. Então, essa é a disfunção. O que é a disfunção? Nós não nos conhecemos. Mas pior que isso, nós temos uma ideia errada de quem nós somos. E todos os problemas que você tem, todos, noção de incapacidade, a insegurança, a carência, a insegurança, o medo psicológico, a escassez, não se sentir abundante, a incompletude, a prisão, a falta de liberdade, o vazio interior, as crises nos relacionamentos, ciúme, inveja, ressentimento, mágoa, medo da opinião alheia, a falta de merecimento, a baixa autoestima. Tudo isso nasce dessa disfunção. Tudo isso nasce dessa disfunção. E como todos sofremos dessa disfunção em maior ou menor grau, todos nós sentimos essas coisas em menor ou maior grau. Quanto mais você se identifica com o seu falso eu, quanto mais você se apega ao seu falso eu, mais você sofre. Tem pessoas que sofrem menos porque elas não estão tão identificadas. Eu já vou explicar mais a fundo, nós vamos entender a fundo o que é. Eu só preciso entender hoje que você saiba, no final das contas, você tenha bem claro que aquilo que você pensa sobre você é uma falsa noção de quem você é. E você questiona isso, você reflete sobre isso. Esse é seu propósito primário. Se você chegar no final da vida iludido com quem você é, você não cumpriu o seu propósito primário. O propósito primário, deixa eu explicar duas coisas sobre o propósito. Nós temos 3 propósitos, tá? Você tem 3 propósitos. Você tem o propósito primário e você tem o propósito secundário. O propósito primário, ele diz respeito ao ser. O propósito secundário, ele diz respeito ao fazer. Então, não é que quando você realizar o seu propósito, você não precisa fazer mais nada. Mas o que você faz não nasce mais de uma falsa noção de eu que quer reforçar essa falsa noção de eu. Aquilo que você faz vem do ser. É o ser se manifestando através de você. Essa é a espontaneidade, a leveza, a naturalidade que você busca. A maioria das pessoas sofrem e nunca chegam onde elas querem chegar porque elas só se focam no fazer. Elas têm uma falsa noção de eu, então elas estão querendo preencher a vida com fazer. Propósito primário. Quem você é. Propósito secundário. A manifestação de quem você é no mundo. Propósito supremo. O alinhamento entre quem você é e o que você faz. Tenha sempre essas 3 coisas em mente, tá? Mas voltando para a questão dessa disfunção. O que é o propósito primário? Voltado para o ser. Por isso eu já falei isso ontem. Se você transcender, se você eliminar essa disfunção, se você eliminar essa falsa noção de eu, a maior parte dos seus problemas se dissipam, desaparecem. Você não precisa mais pegar e querer resolver 1000 problemas. Resolva primeiro o problema maior, que é o problema de estrutura, que é o problema da sua noção de eu, que depois todo o resto será acrescentado.
Se você souber verdadeiramente quem você é, e aí vem aquela frase famosa de Jesus, quem quiser me seguir, presta atenção, antes disso, quando eu falo de Jesus, quando eu falo que Jesus falou, quando eu falo de evangelho, eu não falo do jeito como o pastor ou o padre falam. Para mim, o evangelho, o que é o evangelho? Evangelho são os textos que os apóstolos escreveram baseado nos ensinamentos de Jesus. Então, os 4 evangelhos, eles são modos como os apóstolos perceberam os ensinamentos de Jesus e escreveram isso. Então, eu olho para a Bíblia como, principalmente para os evangelhos, como um guia, um manual de como viver a vida. O que Jesus quis nos ensinar? Como viver a vida. Então, quando eu leio o Evangelho, eu procuro entender como Jesus queria que nós vivêssemos a nossa vida. E daí, tipo, seguir Jesus, seguir Cristo, para mim, é viver como Ele nos ensinou. Então, quando Ele diz, quem quiser me seguir, não é caminhar atrás dele. Quem quiser me seguir, significa viver a vida de acordo com os meus ensinamentos. Quem quer viver a vida de acordo com meus ensinamentos, precisa renunciar a si mesmo. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Estou falando que cada evangelho é um guia, um manual de como você deve viver a vida. Se você seguir o evangelho, o manual, você está seguindo a Jesus. Por quê? Porque você está vivendo a vida de acordo com a maneira como ele ensinou. Então tem uma passagem onde ele diz assim, quem quiser me seguir tem que renunciar a si mesmo. O que ele verdadeiramente quis dizer? Na minha interpretação, você não concorda com isso, não tem problema nenhum, mas ele quis dizer o seguinte, quem quiser viver a vida de acordo com os meus ensinamentos precisa renunciar a si mesmo. Mas o que seria renunciar a si mesmo? Renunciar ao que você verdadeiramente é? Não. Renunciar àquilo que você não é. Renunciar àquilo que você não é. Então, por que nós haveríamos de seguir os ensinamentos de Jesus? Para nos libertarmos das ilusões. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você conhecer a verdade, você não vai ter mais ilusões. Quando é que nós sofremos? Nós sofremos quando as nossas ilusões se chocam com a verdade, com a realidade. Então você tem uma ilusão e essa ilusão, quando ela se choca com a verdade, você sofre. Se você viver de acordo com a verdade vai te libertar. Por quê? Porque tu não tem mais ilusão se chocando com a realidade. Por isso que eu estou dizendo. Se você conseguir consertar esse problema fundamental, esse problema na estrutura, no âmago de quem você é, todos os outros, ou pelo menos a maioria dos problemas que você tem hoje, eles vão se dissipar. Como eu sei disso? Eu fiz isso. Eu hoje tenho talvez 2,5% dos problemas que eu tinha há 10 anos atrás. E não é que a minha vida mudou. Não é que eu passei a viver num outro mundo. O mundo é o mesmo. Eu vou no mercado, tem as mesmas coisas que tinha antes. Eu vou onde eu vou, só que a percepção muda. E quando a percepção muda, as coisas mudam. Então, existe essa disfunção. O que é uma disfunção? É um funcionamento anormal. É um funcionamento prejudicado.
E quando eu digo que nós temos uma disfunção, o que eu estou querendo dizer? Que nós não estamos funcionando como nós deveríamos. Por que nós não estamos funcionando como nós deveríamos? Porque nós temos essa falsa noção de eu e nós nos identificamos com ela. E isso cria muitos problemas. É isso que aconteceu com os seres humanos. Lógico que aqui nós não vamos ter tempo para entrar em todos os detalhes, mas é importante que você pegue essa noção central. Então, afetados por essa falsa noção de eu, nós não funcionamos mais naturalmente. Isso me impressionou muito quando eu descobri que nós não somos pessoas naturais. Não existe mais a nossa natureza essencial, ela se perde ao longo do tempo. Você não é mais natural. O que é um ser natural? É uma pessoa leve, é uma pessoa espontânea. Nós perdemos a leveza, a espontaneidade, porque a criatividade, por quê? Porque nós perdemos a nossa naturalidade, nós perdemos a nossa autenticidade, nós nos tornamos um ser conceitual. O que é um ser conceitual? A nossa falsa noção de eu é um conceito separado da nossa natureza. E agora a gente tem Jesus chama isso do ramo cortado da videira. A gente age como se fosse esse fragmento isolado no espaço e está aí, se movimentando para todos os lados e não sabendo para onde ir. Amanhã nós vamos ver como essa disfunção verdadeiramente impacta a nossa vida. E aí você vai começar a se reconhecer nela. Mas por hoje, eu estou indo assim muito devagar, passo a passo, para que você realmente consiga captar isso. Então eu prefiro passar menos conteúdo e aprofundar um pouco mais. E por agora, eu preciso que você entenda isso daqui. É isso que eu quero que você entenda agora. Que o nosso modo de viver, o meu modo e o teu modo, o nosso modo de viver, ele é prejudicado por essa disfunção. Então não é o seu problema. O problema é a disfunção. O que é essa disfunção? É a falsa noção de eu. É a falsa noção de eu. A nossa realidade, ela passa a ser um reflexo dessa disfunção original. Você está entendendo isso? A tua realidade, ela é tão problemática. Por quê? Porque ela é o reflexo de uma ilusão, da ilusão original. Então, resumindo, qual é a natureza da disfunção que nós falamos ontem? Qual é a natureza dessa disfunção? E aí vem, por exemplo, o Leandro, ele pergunta como eliminar essa disfunção, tá? Como eliminar essa disfunção? O que eu quero que você faça? Não coloque os bois atrás da carroça. Não coloque a carroça na frente dos bois. A mente, amanhã você vai ver qual a relação da mente com a disfunção. A mente, ela sempre quer próximo passo, me leva ali, é agora, é agora, é agora. Pergunta, pergunta, pergunta. Relaxa, relaxa, relaxa. A maioria das perguntas que a mente faz são distrações. Então eu quero que você entenda profundamente, que você entenda verdadeiramente o que eu estou falando aqui. Na hora certa, eu vou te dizer como se libertar da disfunção. Primeiro, eu quero que você entenda isso. Não quero que você vá no médico e o médico faz um diagnóstico mal feito e você diz que comprimido que eu preciso, que remédio que eu preciso tomar, e você toma o remédio errado.
Quanto mais você se refletir, quanto mais você refletir sobre o que eu estou falando aqui, quanto mais você trazer isso para o âmago da sua vida, porque não vai pensar, você vai ver isso até no final, não vai pensar que o falso eu é uma coisa simples. O falso eu é uma mentira, ele é o pai da mentira. Ele é o príncipe da treva, das trevas. Todo o mal que existe no mundo vem do falso eu. Todo o mal que acontece no mundo nasce dessa disfunção. Você já ouviu essa dualidade entre luz e treva? Pois é, a treva é o falso eu. Por quê? Porque o falso eu nos torna inconscientes. A inconsciência é o mundo das trevas. Eu não queria entrar nisso hoje, mas já que vocês falaram sobre isso, eu vou entrar nisso hoje. Eu vou falar isso agora. O que aconteceu no Jardim do Éden quando nós caímos em pecado? O que aconteceu ali? Nós comemos a fruta da árvore do conhecimento. A árvore do bem e do mal. O que é o bem e o mal? A dualidade. Vou deixar isso em stand-by para amanhã. Preparar vocês um pouco mais para isso. Para amanhã não, para depois, mais à frente. Aquilo a que nós costumamos nos referir quando nós dizemos eu, não é quem nós somos. É isso que eu quero que você entenda. Toda vez que você diz assim, eu não sou capaz, eu tenho medo, eu sou isso, eu sou aquilo, isso não é quem você é. Esse é o ponto. Por um ato monstruoso de reducionismo, você passou a confundir a profundidade infinita de quem você é com um conjunto de conceitos, com um conjunto de ideias, com um conjunto de pensamentos. E da onde vieram esses conceitos? Da onde vieram essas ideias? Do passado. Você coletou isso do passado. Então, essa é a disfunção. Ponto 3. São 4 pontos. Ponto 3. Anote o ponto. Qual foi o ponto 1? O ponto 1 é que nós usamos a mesma capacidade que possuímos para imaginar coisas, ter ideias, projetar a construção de objetos para criar uma imagem virtual sobre nós mesmos, um eu à parte para além do que somos. Esse é o ponto 1, que é o falso eu. O que é o falso eu? É um eu que nós criamos à parte de quem nós somos. Ponto 2. Aquilo que você pensa ser é uma ilusão. Não é o que você é. E agora o ponto 3. Essa falsa noção de eu se torna a base, o filtro que determina o modo como você vê todas as coisas. Como você vê a si, aos outros, o mundo, as interações, os relacionamentos, a base de todos os processos de pensamentos, das nossas percepções, tudo isso vem dessa falsa noção de eu. Qual é o problema? Você esquece do eu, aquilo que você verdadeiramente é, e você se apega a padrões mentais, a crenças, a ideias, a conceitos, e você acaba confundindo os dois. Esse que é o grande problema. E por que isso é ruim? Porque você fica condenado a agir de acordo com esses padrões mentais e emocionais. Você fica condenado, você não tem mais liberdade, você fica condenado a sempre repetir
esses padrões mentais e emocionais. Essa que é a nossa eterna insatisfação, a nossa eterna frustração. Nós somos eternos condenados pelos nossos padrões mentais. Ou seja, você, o eu verdadeiro, você não age mais. Os padrões mentais e emocionais que você criou ao longo do passado passam a agir através de você. E o que são esses padrões mentais? São o passado, são o seu condicionamento. E assim você é condenado a repetir ou recriar o passado a vida inteira. Ou seja, a nossa vida passa a ser esses padrões. Nós passamos a ser um reflexo desses padrões. Olha como isso é simples, mas ao mesmo tempo libertador. Como isso é profundo, mas ao mesmo tempo totalmente compreensível. Você se torna aquilo que eu chamo do sistema. O que é o sistema? Você sempre repete as mesmas coisas. Você se torna uma engrenagem. O que é essa engrenagem? É o mesmo movimento dos mesmos padrões mentais. O que cabe dentro dessa engrenagem, você aceita. O que não cabe dentro dessa engrenagem, você dá um jeito de excluir. E aí você se torna esse ser automático, esse ser mecânico. E aí nasce o tédio, aí nasce o estresse, aí nasce todos esses problemas que nós temos. Por que nós temos tantos problemas? Como ansiedade, insegurança, tédio, tantos apegos a vícios. Por quê? Porque nós paramos de sentir a vida que nós somos. Você deixa de ser a vida que você é. E você se torna o quê? O condicionamento. E isso cria um vazio, isso cria uma insuficiência, isso cria um sentimento de incompletude. E aí você sente toda essa insuficiência, esse vazio, essa carência, e aí você se desespera e passa a buscar coisas no nível externo para querer preencher esse vazio interno. E é isso que eu estou dizendo, que na verdade é exatamente o inverso, é exatamente o oposto. Você precisa... Como você manifesta aquilo que você é, você precisa encontrar aquilo que você quer lá fora, dentro de você. Você perde a sensação de milagre que existe em tudo à sua volta. Você perde a sensação de encanto, você perde a sensação de vivacidade, você deixa de viver uma realidade viva e você passa a viver numa realidade conceitualizada. A identificação com as coisas, quando você se identifica com as coisas, cria apego, cria obsessão por essas coisas. Porque você extrai a sua noção de eu disso. E em vez dessas coisas nos fazerem felizes, o apego e a obsessão que nós desenvolvemos por elas, cria um sofrimento. Nós nos tornamos superficiais, nós nos tornamos inseguros, nós nos tornamos vulneráveis, sentindo esse constante senso de insignificância. E o nosso desejo começa a ser essa loucura de olhar, como expliquei ontem de noite, para o próximo estágio, próximo estágio, próximo estágio. A vida e as coisas, elas perdem a novidade, o senso de novidade, o frescor. Nós deixamos de usar o pensamento. Você não usa mais o pensamento, é o pensamento que te usa. Você se torna possuído pelo pensamento. Nós acreditamos que nós pensamos. Nós acreditamos que nós pensamos o dia inteiro.
Mas não somos nós que pensamos, é o pensamento que nos pensa. Nós nos tornamos vítimas do pensamento. E quando eu falo de pensar, muitas vezes as pessoas dizem o seguinte, tá, mas então eu não vou mais pensar. O problema é que você não pensa. O que você acha que é pensamento, essa voz na cabeça, na verdade é um movimento involuntário, compulsivo e incessante. Um movimento mental que nasce do condicionamento, desse sistema, dessa engrenagem. Uma vez que você distancia do pensamento, e nós vamos ver amanhã como fazer isso, uma vez que você se separa disso, agora sim, agora você tem liberdade de pensar. Então você deixa de ser uma estrutura mental e emocional e você se torna o ser que você é. Agora, enquanto você é essa estrutura mental, enquanto você está identificado com ela, se torna muito difícil mudar. E se as estruturas mentais e emocionais não mudam, você vai sempre recriar fundamentalmente as mesmas realidades, os mesmos problemas, os mesmos dramas, os mesmos conflitos, as mesmas inseguranças. Então você tem que entender, tá travando aí, pessoal? Tô vendo que travou para muita gente. Alguém está dizendo que parou tudo, para alguém estar tranquilo, tá? Perdi algumas coisas. Eu vou fazer o seguinte, já que está travando para muitas pessoas, tá? Eu vou pegar e vou, mas assim, ó, até meia-noite. Eu vou deixar gravado para você não perder o raciocínio, tá bom? Já que travou, eu vou deixar gravado até meia-noite. Mas o que é importante você entender? Que essas estruturas mentais, o falso eu, as estruturas, nós vamos aprofundar isso amanhã de noite, elas determinam como você age e como você interage com as pessoas e o mundo. E como essas estruturas mentais não são você, como essas estruturas mentais são superficiais, os seus relacionamentos também se tornam superficiais, tá? Então, se tá normal, de novo, vou fechar aqui, tá? Só para a gente concluir a nossa ideia. E isso nos traz para o ponto 4. Ontem eu disse que essa disfunção, que hoje nós vimos que é o falso eu, é a causa de praticamente todos os nossos problemas. Falei isso ontem. O que é essa disfunção? Nós criamos um eu à parte do que nós somos e nós nos identificamos. Preste muita atenção nessa palavra. Nós nos identificamos com ele. A identificação com o pensamento é que é o problema. A identificação com esse eu virtual que é o problema. Porque quando nós nos identificamos com o falso eu, que se torna um substituto do nosso verdadeiro eu, de quem nós verdadeiramente somos, nós passamos a nos sentir como um ramo cortado da videira. O que é um ramo cortado da videira? Você não faz mais parte do todo, você está solto. E não é um solto no sentido de liberdade. A seiva da videira não chega mais até você. Esse é o grande problema do falso eu. Eu falei que ele cria a insegurança, que ele cria a vulnerabilidade, ele cria o medo das opiniões alheias. Por quê? Porque por ser falso, ele se sente vulnerável e ameaçado o tempo todo. E em consequência, ele vive num estado de medo e de carência. E com isso, nós criamos infinitas necessidades. As necessidades do falso eu, elas são intermináveis e a nossa vida se torna
Uma busca interminável por não sei o quê. E eu não estou dizendo que buscar coisas, que alcançar coisas não é importante. Mas a maneira que nós buscamos essas coisas, a razão pela qual nós buscamos essas coisas e o que nós queremos através dessas coisas que é o problema. E uma das principais funções do falso eu é querer eliminar essa vulnerabilidade. O falso eu, que é o que cria a incompletude, que cria a insuficiência, que cria o medo, que cria a insegurança, o falso eu quer eliminar essa vulnerabilidade, essa insegurança, essa sensação de nunca ser bom o suficiente, essa carência. Então ele é a causa disso e ele quer eliminar isso. Por isso ele está sempre buscando algo em que se apegar, em que algo que ele possa se fortalecer a sua ilusão de eu. Essa é a razão pela qual, para muitos de nós, o sentido da vida, o sentido do eu interior está tão ligado às coisas materiais. Por quê? Presta atenção, esse é o quarto ponto. O falso eu confunde ser com ter. Ele pensa que quanto mais ele tem, mais ele é. Por isso ele busca essa necessidade de ter. E não tem problema nenhum em ter. Mas quando você extrai a sua noção de eu do que você tem, você se afasta cada vez mais do que você verdadeiramente é. O apego e a obsessão nascem disso. Quando o falso eu, e o sofrimento também, por quê? Porque quando o falso eu se apega a algo, a última coisa que ele deseja é se libertar disso, porque ele busca a noção de eu nas coisas. Por ser falso, essa é a grande disfunção. A plenitude e a abundância, você vai ver isso a partir de amanhã, a plenitude e a abundância fazem parte de quem você é. E quando você descobre a plenitude e a abundância como parte do seu ser, você passa a sentir isso internamente. E quando você sente isso internamente, isso começa a se manifestar externamente. Essa é a suprema liberdade. E amanhã nós vamos ver como caminhar nessa direção. Tá bom? Então, pessoal, como combinado, tá? Eu vou deixar até meia-noite essa live salva lá no meu feed. Você pode assistir as partes que você não assistiu. E a partir da manhã, nós vamos começar a entender os caminhos que nos levam para fora dessa disfunção. Tá bom? Muito obrigado e a gente se vê amanhã às 20h18. Tamo junto. Forte abraço.